Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, sou o pastor Gilmar. E eu quero deixar uma mensagem de reflexão na tua vida hoje. Queridos, a palavra do Senhor ela vai dizer que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Mas é difícil você agradecer a Deus quando tudo parece estar, como diz o ditado, de cabeça para baixo. Mas mesmo diante disso, é preciso ser grato a Deus. Mesmo diante de tudo isso, é preciso a gente glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Esse nome que é sobre todos os nomes, aquele que pode, aquele que faz, aquele que cuida. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta. O que você faria se hoje eu te desse R$ 1 milhão? Qual o projeto que você tem para isso? Talvez você vai se perguntar assim, caramba, eu fazia tantos planos, pagaria tantas dívidas, faria crescer meu patrimônio. Qual a tua preocupação seria? E com 10 milhões? Se eu te desse 10 milhões, você seria grato a Deus? Adoraria, exaltaria o Senhor cada vez mais, mesmo com tanto dinheiro? A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas pessoas estão fazendo de tudo e esquecendo do Criador. Esquecendo de que precisa adorar o Criador. Talvez a pergunta que eu te fiz te leve a um patamar muito alto. O que eu faria com 10 milhões de reais? Aplicaria, trabalharia, sumiria as tuas preocupações. Mas aí te vem também a mesma pergunta. Quem tem mais ou quem é mais importante? A vida ou os 10 milhões de reais? Talvez você se deparou agora, né? O que é mais importante? Milhões e milhões na sua conta ou a sua vida? Porque mesmo com milhões e milhões na conta, você vai precisar estar vivo no outro dia para usar ele, para fazer ele crescer, para trabalhar com ele. E se você não amanhecesse vivo? Ia adiantar alguma coisa, tantos milhões na conta? Adiantaria alguma coisa você com um carro lindo, uma mansão, milhares e milhares de dinheiro sem se preocupar com o que comer, com o que beber? Mas se você não amanhecer vivo, do que adiantaria? É por esta razão e por tantos outros motivos que o Senhor disse em tudo dai graças. Sabe por quê? Porque Ele está te dando a oportunidade de todos os dias ter a vida. A vida é a coisa mais importante do ser humano. Ele pode ter todos os problemas da vida, pode estar passando por lutas, provações, mas ele tem a vida.
Diante da vida nós precisamos agradecer. Quando você for dormir, seja grato a Deus pelo dia que Ele te deu, pela proteção, porque passou por tantos problemas. Mas diante dos problemas o Senhor te guardou. Seja grato a Deus porque você amanheceu. Isso é o labor da vida. Às vezes nós queremos mais, estabilidade financeira, queremos cuidar da nossa família e acaba se envolvendo com problemas, mais problemas, tentando resolver tudo. Mas a vida é mais importante. E depois da tua vida, eu digo, além da vida, o respirar que você tem, você precisa se dedicar a tua vida ao Senhor. Foi Ele que deu, é Ele que permanece ela e é Ele que leva ela. Nós somos peregrinos nessa terra. E nessa terra nós precisamos entregar nossa vida para o Senhor. Entregar nossa alma, porque nosso corpo vai padecer. Vai descer aos seios da terra. E passadas-se as horas, o corpo, quando ele para a corrente sanguínea, ele entra em estado de decomposição. Não tem mais fluxo, o sangue seca, seu corpo apodrece e as larvas comem. Quantas pessoas dariam os milhões e milhões que tem na conta só para poder andar, para poder sair do hospital, para poder ver o pai, ver a mãe, para poder ver o filho. Mas a condição física e saúde não permite isso. Você jovem, criança, adulto, homens, mulheres, seja grato ao Senhor. Você tem a maior riqueza da face da terra que o ser humano pode ter. Em primeiro lugar, a vida dele, debaixo da potente mão do Senhor, ligada nos céus. Em segundo lugar, ele tem a saúde. O homem que dedica a vida ao Senhor e tem saúde, ele tem a maior riqueza da face da terra. Pare de brigar pelas heranças. Aí você maltrata teu irmão, às vezes até mata, para adquirir um bem que você não vai levar. Nós precisamos entender que sem a vida nós não somos nada. Por mais que dói, por mais que está sofrendo alguns motivos na carne, seja pela corrupção da própria carne, pelos que você já plantou, as consequências de tudo isso, mesmo assim seja grato ao Senhor pela vida, pelo respirar. Porque há muitas pessoas que nesse momento gostariam de respirar sem aparelhos. Seja grato ao Senhor. É importante, pastor, a gente ter uma condição financeira boa? Deva. Mas o mais importante, acima de tudo e qualquer coisa, é a presença de Cristo na tua vida. É a presença do Espírito Santo dentro do teu coração. Ande sempre com Jesus, plantando sempre o bem, independente de quem seja. Eu aprendi uma coisa com Jesus. Às vezes as pessoas me indagam: pastor, o senhor sabe que fulano vive falando da tua vida. Ei, antes que ele falasse da minha vida, antes que ele fosse falso, o Senhor já sabia. Mas o Senhor me ensinou uma coisa extraordinária. E eu tento seguir os passos dele, porque eu sou intitulado como cristão. E cristão nada mais é que
parecido com Cristo. Jesus, ele andou com todos os discípulos e um deles o entregaria à morte. Mas em momento algum você viu ele desprezar, pelo contrário, lavou os pés e disse: façais isso. Lava os pés uns dos outros. Seja humilde. Proteja o próximo. E quando o amigo Judas o traiu, beijando ele, ele diz: amigo, por que fizeste isso? Vá atrás do teu pai correndo depressa, reconcilia com ele e peça perdão. A Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe, serão prolongados teus dias na face da terra. Vá atrás do teu irmão, seja ele de sangue, seja ele da igreja, seja ele o teu próximo, um amigo, peça perdão. Ame mesmo sem ser amado. Quando sou indagado, como eu disse, por que, pastor? O senhor sabe que a pessoa não gosta do senhor, o senhor sabe que a pessoa sempre vive falando pelas suas costas, projetando mal. Ei, meu filho, aprenda uma coisa, sou servo do Senhor. Nunca quis pastorear e hoje eu pastoreio. Querendo ou não, eu sou o anjo da igreja. A Bíblia diz que nós somos pastores, somos o anjo da igreja. E eu, como anjo da igreja, fui colocado para pastorear, arrebanhar, tirar os carrapichos, curar as feridas e ensinar o caminho do aprisco. E no aprisco você tem paz, segurança, proteção. Aprende a amar. Aprende a ser parecido com Cristo. É por esses motivos que eu sei de muitas pessoas que têm se levantado pelas minhas costas, têm falado mal, o papai tem me mostrado em sonhos, em visões. E sabe o que eu faço? Mato eles? Não, eu oro por eles. Chegará o dia em que o papai vai tocar no coração dele, vai mexer na tua casa e vai dizer: meu filho, se conserte comigo, peça perdão para o meu servo, porque enquanto você planejava mal e falava dele, ele orava por ti. Isso é ser cristão. Isso é ser servo, querido. Seja grato ao Senhor pelo pão escasso, pela saúde, mesmo com todos os problemas, seja grato ao Senhor. A Bíblia diz que Deus não dá um fardo que você não consiga levantar e carregar ele. E sabe de uma coisa? Deus não tenta ninguém. Deus prova. Para você passar em uma prova, você precisa fazer ela. E quando você faz a prova e passa, você tem algo melhor, maior. Esse é o nosso Deus, querido. E além de tudo, se Deus bateu na tua cara e disse: conserta, meu filho. Se Deus te fez passar pela prova, pelo vale da sombra da morte e disse para você: ei, conserta-te. Diante do vale da sombra da morte, do aperto, do sofrimento, da enfermidade que tu passaste e não morreu, sabe por quê? Porque Ele te ama. Simplesmente por isso. E Ele permite as coisas acontecer para nós chamar a nossa atenção, para dizer para nós: meu filho, vocês precisam estar na minha presença, porque o mundo é mau, é perverso. E se o mundo puder fazer uma coisa, sabe o que ele faz? Ele mata. Mas Papai do Céu não mata, Ele dá vida. E chama atenção, mostrando que o caminho que a gente está, às vezes, é caminho de morte. Como em Provérbios a palavra do Senhor diz: há caminho para o homem para ser bom, mas o fim dele é a morte. Parece repetitivo, mas eu digo para você: seja grato a Deus.
pastor, está doendo tanto. Mas vai passar esta dor. O Espírito Santo, ele é o Consolador, chame por ele. Você já chamou pelo Espírito Santo? E diz, o Espírito Santo está doendo tanto. Você já chamou? O Senhor Jesus disse, Senhor, as provas que tu passaste por mim, só para mim dar vida, eu sei que doeu. E em mim está doendo. Você já disse para Deus, Deus, este é o meu problema? Ou você compartilhou o teu problema com todos? Com a vizinhança inteira, com a família inteira e esqueceu de dobrar teus joelhos próximo da cama e dizer, Jesus, estou acabado. Jesus, eu tô destruído, Jesus. Ô Senhor Deus, lembra de mim, tu me criaste. Tu já fez isso, meu filho? Hã? Tu já chamou a Deus para pertinho de você? Ou você está vivendo as orgias e querendo que Deus seja o supremo seu? Ah, meu filho, Deus é um Deus muito lindo. Lá no livro das Revelações, Apocalipse, ele vai dizer, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando você denota e coloca uma preposição se condicionada, ele está dizendo estar livre. Você abre se quiser. Só que também ele deixa bem claro que se você não abrir, ele não entra, ele não é invasor. Ele é amor. E que porta é essa? O teu coração. Todos os dias Deus nos chama, querido, para fazer o bem, para perdoar, para amar, para andar na presença dele. Todos os dias papai chama. Papai é muito lindo. É por isso que eu disse para você que quando eu te ofereci 10 milhões, 1 milhão, você vê que nada desses milhões vale se você não tiver a vida. A vida é a mais importante coisa da face da terra. Enquanto você às vezes pensa se matar, pensa tirar a vida, pensa em viver dissolutamente, tem pessoas que gostariam apenas de abrir os olhos, de tirar os aparelhos dele e o corpo funcionar perfeitamente, como o seu funciona. Às vezes a gente não quer jejuar nem orar, né, irmão? Tudo vai bem. Mas pode chegar o dia que o médico vai chegar para você e diz, olha, ei, 24 horas de jejum para passar por uma cirurgia. Aí você diz que tem dor de cabeça, você diz que morre quando não aguenta, dá tremedeira, não aguenta ficar sem comer, mas se o médico falar para você, fica porque tem que passar pelas suas dias, não, você morre, o seu corpo sustenta, por que será? A gente precisa, meu querido, minha querida, meus amados, saber que a importância maior da face da terra é a tua vida espiritual. Essa carne aqui vai apodrecer, vai descer para o seio da terra, e se Jesus não te arrebatar, o seu arrebatamento não vier e te pegar com vida e transformar o teu corpo. Só existe uma única vida para chegar, falar com Deus face a face. É a tua vida espiritual. Essa vida espiritual todo ser humano terá ela no futuro. No arrebatamento ou quando vier o Deus Todo-Poderoso para cumprir esta vida espiritual, ela pode ser para Deus aquela linda frase, filho amado, entra no gozo do teu Senhor. E aí você vai ter paz, alegria, não terá mais tristeza, não terá mais sofrimento, que a maior parte do sofrimento que a gente passa na carne é a própria carne, querido. Que a gente sofre hoje no mundo, aqui, é a carne. Mas também haverá a sua vida espiritual que ele pode dizer, não te conheço.
aparta de mim.